é o professor Sebastião Brasil Campos Lustosa. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em ciências do solo pela mesma universidade e doutorado em agronomia com área de concentração em produção vegetal também pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade Estadual do Centro-Oeste, com experiência na área de agronomia e ênfase em forragicultura, integração lavoura, pecuária, pastagens, manejo de pastagens e fertilidade do solo. Professor Sebastião, por favor. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesse simpósio, agradecer à comissão organizadora para falar de um tema que nasceu há bastante tempo no Brasil e agora que vem ganhando espaço, né? Que é a integração agricultura-pecuária ou os sistemas integrados de agricultura-pecuária. Então, a integração lavoura-pecuária, a gente vai tratar ainda no sistema de sistemas de integração lavoura-pecuária, mas o correto seria falar em sistemas integrados de produção agropecuária, que englobam todos esses sistemas onde tem a interface solo, planta, animal, né, e as espécies vegetais. Na realidade, essa minha palestra ela é em conjunto com o Dr. Aníbal de Moraes, da Universidade Federal do Paraná. Nós pertencemos ao núcleo que é o NITA, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica em Agropecuária, da Universidade Federal do Paraná, atuando hoje lá em Curitiba, né? Nós trabalhamos dentro de uma área de preservação ambiental, que é a Universidade Federal do Paraná, exatamente do lado de uma área de captação de água da cidade de Curitiba, uma área que não tem restrições ao uso de agrotóxicos, à produção, que a gente chama de produção convencional. Então, nós estamos num desafio maior. E isso congrega dentro das pesquisas de integração de sistemas integrados, né, a produção integrada em sistemas agropecuários, que é do Ministério da Agricultura, o Grupo de Pesquisa em Ecologia e Pastejo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Embrapa Floresta, o Instituto Agronômico do Paraná, a UTFPR, a Unicentro e algumas outras universidades, alguns colegas de outras universidades. Na realidade, eu represento lá, então, a Unicentro, em Guarapuava, no centro do Paraná, uma região quase quente como o Rio de Janeiro, né? A temperatura hoje deve ter amanhecido lá por 10 graus ou algo parecido, a 1.100, 1.200 metros de altitude. E o nosso laboratório é o Laboratório de Ciências Florestais e Forrageiras. Eu fiquei muito contente, né, pelas apresentações da manhã, exatamente dentro desse enfoque, o enfoque da multidisciplinaridade, não só da interdisciplinaridade, mas da multidisciplinaridade, de outras ciências, de outros campos do conhecimento, cometidos junto com o ambiente agrário, né? Na agronomia, na zootecnia, na veterinária, na engenharia florestal, nós necessitamos também de outros atores, de outras profissões, e nós lá temos um laboratório um pouquinho diferente, os Ciências Florestais e Forrageiras. Nós temos a produção animal associada às lavouras e o nosso símbolo lá, que é o Pinheiro do Paraná. No passado, isso já foi conversado bastante no dia de hoje, né, pela manhã e agora à tarde também, a crescente demanda que no passado houve para a demanda de produtos de base animal e vegetal, e isso a nível mundial, com o surgimento das desflorestações, de retirada de áreas de mata para atividade pecuária num primeiro momento, e depois, com a criação da infraestrutura, a atividade agrícola. A exploração, e esse termo fica bem colocado, exploração intensiva no uso de recursos ambientais para ganhar maior produtividade, ou seja, era a produtividade em cima da produtividade. Eu queria aumentar a produção e os recursos ambientais, e nós vivemos isso até meados aí da década de 90, buscando somente produtividade. E isso gerou um quadro de degradação ambiental, né? Atividades socioeconomicamente não sustentáveis, né? Então, o termo sustentabilidade, desde os primórdios da década de 90, que veio a ser trabalhado esse tema com mais propriedade, nós passamos a fazer reparações no ambiente que nós intervimos. Naturalmente, né, esses ambientes teriam um direcionamento, mas pelas ações antropogênicas, eles tiveram um outro modelo de desenvolvimento. Então, no cenário passado até a década de 60, então, produtivista, sem cuidados ambientais, erosão, pesticidas, corte, queima, quer dizer, todo esse histórico passado, né, hoje está sendo cobrado de alguma forma de nós profissionais da área, não só de ciências agrárias, mas de todos os profissionais que trabalham com pessoas e que também
a produção também de alimentos. A partir da década ecológica, da década de 90, no Rio 92, né, que se pensou essas questões sustentáveis. Iniciou-se pesquisas que estavam adormecidas no estado de dormência mesmo, sobre sistemas agroflorestais, sistemas silvipastoris, né? Na região sul, né, nessa época ecológica, elas começaram a ser retomadas. Então, houve um novo direcionamento aos sistemas de produção. O cenário atual hoje é alimentar os 9 bilhões de pessoas, né, aproximadamente isso, né, o nosso limite, né, contornar problemas chaves, né, como esse, segundo a FAO, redução do uso de insumos, quer dizer, usamos muito mal, né, um dos palestrantes colocou bem essa questão, nossas eficiências de utilizações aqui, né, são muito modestas, né, nós conhecemos muito pouco do nosso ambiente de produção, maior proteção do solo e da água, sequestro de carbono atmosférico, mas não só sequestro de carbono atmosférico, mas também de outros gases, né, que estão nesse ambiente, aumento da biodiversidade e resiliência dos agroecossistemas. Então, basicamente, essa é a chave, né, que a segunda FAO, nós teríamos que ter dentro dos nossos ambientes agropecuários, né. E um dos sistemas, né, que nós poderíamos passar, então, seria de voltar a olhar as 3 fases da sustentabilidade, que ainda deveria faltar mais um aqui, que seria o culturalmente aceito, né? Pode ser socialmente justo, economicamente viável, ambientalmente correto, mas o culturalmente aceito. Ainda nós, a parte dos sistemas integrados de produção, e hoje vamos colocar o nome de integração lavoura, pecuária e floresta, ainda é muito pouco utilizado pelos nossos produtores. Com algumas variantes, né, dentro desses sistemas, mas a maior resistência que nós temos hoje desses sistemas integrados é o conhecimento dos nossos técnicos, dos nossos egressos de universidades, né, das pessoas que estão no dia a dia do nosso campo, né. A questão, então, né, desse ambiente, já foi apresentado também, né, as emissões por bovinos para a pecuária, propriamente dito, em relação também a fertilizantes, estercos, gestão de resíduos, né. Isso tem variações, e dependendo também dos interesses de muitos agentes, de muitos atores, né, para mais ou para menos, mas o que é concreto é que o nosso ambiente está realmente desequilibrado. Muita coisa se fala, né? O Brasil pode ter a maior expansão na agropecuária do mundo quando desmatamento zero, né? Nós temos que reflorestar áreas, né? Chegamos a essa conclusão no estado do Paraná, né? Precisamos de florestas para regular ciclos hidrológicos, temperatura, então há essa condição. Por outro lado, se pega outras, né, que dizem que a pecuária causa maior impacto ambiental, até 160 vezes maior que vegetais, diz estudo, né? Mas aí nós temos que olhar também o ambiente de produção que nós estamos criando. Qual ambiente de produção é esse, né? E a mesma, né, segundo a própria fundação, a própria FAO, né, a pecuária pode contribuir muito para a redução de emissão de gases de efeito estufa, né, e dentro dessa consideração de sistemas integrados. Animais colocados em pastagens que realmente produzam, não simplesmente sejam contabilizados como pastagens, qualquer área, né, qualquer piquete que tenha uma condição mínima, né, de aparecimento de alguma forma de pasto, é colocado animal. Foi colocado hoje pela manhã, que é o grande sentimento que nós temos quanto a isso, da evolução dos sistemas agropecuários, ou simplesmente pecuários, é o número de animais. E às vezes o animal ele é simplesmente o reflexo dessa produção que é dada pela planta, essa sustentação que é dada pela planta. Então, ficam essas indagações, né? O que nós temos que pensar é que se nós consumirmos aí, isso também foi abordado pela manhã, né? Nós temos que ter uma terra e meia, e a cada ano, né, a cada ano está se diminuindo mais esses recursos, né, a divisão desses recursos e também a criação, né, de políticas para que nós consigamos manter os nossos níveis, ou reduzir os nossos níveis de consumo, senão nós vamos precisar de mais um pedacinho, vamos tentar chegar a Marte, talvez, né, alguma coisa fora da Terra. Nessa aqui está difícil de conseguir atender essas necessidades humanas. E aí nós temos que falar sobre intensificação, que é a manipulação de todos os fatores, solo, planta, animal e o clima. Logicamente que o clima, né, desde que nós conhecemos a parte de produção, o clima tem governado todas as nossas ações. Todo o desenvolvimento dos ambientes pastoris, ambientes agrícolas, ambientes de desenvolvimento de sociedades, é o clima que
faz essa ponta. Agora, existem relações entre esses três componentes, e essas relações só podem ser colocadas pela ação do homem, o conhecimento humano. Então, hoje nós temos uma bagagem de conhecimento muito grande e muitas vezes nós desconhecemos essas relações que estão acontecendo aqui dentro. E nesse aspecto, né, como disse o palestrante anterior, a educação propriamente desse homem, a educação, não só a educação formal, mas a educação da tecnologia que hoje nos ofertada, ela pode mudar bastante esse conhecimento dessas interações. Então, de certa forma, são componentes interdependentes, né? E da mesma forma que o homem também é interdependente e as profissões são interdependentes desses conhecimentos. Então, como conciliar essa produtividade? Né? Gerar sistemas integrados, né? Que seriam sistemas... Né? Sistemas integrados são capazes de aumentar a resiliência, aumento da diversidade biológica, aumentar a ciclagem e reciclagem de nutrientes, melhoria da qualidade do solo, provimento de serviços ecossistêmicos, né? Contribuição para adaptação e mitigação e mudanças climáticas. Isso foi no dados da FAO de 2010, tem publicações já de 2014 e agora de 2015, também entrando dentro dessa linha de serviços ambientais e das melhorias que podem ser dadas às populações pelo estudo dessas interfaces. Então, o colapso da sustentabilidade, então vamos construir sistemas sustentáveis. Se nós pegarmos hoje, nós estamos acostumados com pastagens como essas, com índices zootécnicos que estão estagnados desde a década de 50 ou 60, né? Se for 50 ou 60, me perdoem, mas eu não estava vivo nessa época, mas não evoluíram isso, né? Nós sabemos muito pouco, nós temos uma base de dados muito deficiente sobre o que é pastagem, onde elas estão localizadas, quais são a sua composição. Sabemos, por exemplo, que o Brasil, segundo, né, as estatísticas, 80% do Brasil é dominado por braquiária, ou uroclua, né? Agora, desses 80%, qual a situação de produção de biomassa, já que nós estamos falando de sequestro de carbono, da dinâmica de carbono, quanto que isso representa em biomassa? Você tem poucas informações quanto a isso. Então, tiramos o ambiente de floresta, transformamos nessa quase pastagem aqui. Então, isso é o corriqueiro. E aí nós temos que pensar no balanço, né, da quantidade sequestrada pelas pastagens, nessas condições, e pela quantidade emitida pelos bovinos. Que esse indivíduo aqui vai morrer lá com seus 42, ou acima dos seus 40, 42 meses de idade. E isso dá um balanço negativo de carbono. Agora, também temos, construindo esses sistemas, situações como essa, de alta carga animal, né, com produção vegetal adequada a essa carga animal. Então, hoje a maior dificuldade que nós temos é de observar esses dois componentes biológicos, colocar esses dois componentes biológicos em grau de equiparação. O que existe de oferta de alimento para esses animais? Quando nós não conseguimos balancear essa oferta de alimentos, que alternativas nós teremos para essa oferta de alimentos? Então, esse ambiente alimentar, né, ele pressupõe também, ou antevém, a condição depois sanitária, a condição da própria produção, do giro de capital que está dentro dessas propriedades. Então, nós estamos acostumados ainda a produtividades muito modestas aqui dentro do Brasil, né? Então, situações hoje lá no sul, né, particularmente no estado do Paraná, que nós temos lá pelo menos 10 vezes a lotação média das áreas de pastagem do Brasil. Então, tudo isso é possível. Aí vamos dizer, mas isso pode gerar mais emissão. Muito pelo contrário, se nós temos animais sendo abatidos com menor tempo, em condições de pastagens adubadas, pastagens manejadas do ponto de vista ecofisiológico, né? Ou seja, adequar a fisiologia da planta ao consumo dos animais, nós conseguimos aí, inclusive, reduzir a emissão de carbono. Então, a FAO também colocou, tem um livreto de 2010 que fala sobre a realidade sobre sistemas de produção agrícolas, né, que eles têm que mudar a serem mais amigáveis ambientalmente, então isso já é um consenso, né? E aí vem o que é ILP e ILPF, os Sistemas Integrados de Produção Agrícola e Pecuária, os CIPAs, né, o CIPA, como queiram, né, mais recentemente foi abordado aí por Moraes e outros, Carvalho e outros autores, que têm trabalhado em sistemas integrados de produção agropecuária, né? As outras são sinonímias desses ambientes que têm as interfaces espaciais e temporais desses sistemas. Então, se nós formos pensar o que seriam esses sistemas, né? Se você imaginou que isso é integração lavoura-pecuária, a gente tem que repensar os nossos conceitos. Essa até pode ser lá
no início na nossa colonização até poderia ser, mas isso aqui já está superado, inclusive. Por favor. Então, o que é o conceito de integração? Sistemas planejados, então existe o planejamento prévio. Então, a nossa área de agrárias nos leva muito a a condição bucólica de ir para o campo, de ver o animal, de ver a pastagem, mas ela tem que ser planejada primeiramente, então tem que ter um planejamento prévio. As interações em diferentes escalas de espaço e tempo, onde nós temos a possibilidade de utilização de cultivos agrícolas e produção animal na mesma área, buscando os sinergismos dessas interfaces e também de propriedades emergentes, coisas novas aí que nós temos visto, pesquisado, que podem acontecer dentro desses compartimentos solo, planta, animal e atmosfera. Bom, quais são os pressupostos básicos, então, na integração lavoura-pecuária? Quando ela surgiu, pelo menos no sul do Brasil, ela surgiu na nossa região, como uma maneira de você utilizar áreas que no inverno, no período de inverno, dada a condição fria, as pastagens teriam uma produção reduzida. E as áreas de agricultura, dados os riscos econômicos das culturas do trigo, da cevada, dos cereais de inverno, ficavam muitas vezes somente com cobertura ou em pousio. E aí surgiu lá nessa época a utilização dessas áreas. Por que não utilizar essas áreas para fazer produção animal? A primeira pergunta era, como que você vai colocar um animal numa área de plantio direto de 30 anos? Vai compactar, vai transferir fertilidade, mas nós tínhamos que lançar mão de alguns pressupostos básicos. Primeiro, manejo de pastagens. Entender a dinâmica do manejo de pastagens, coisas que já existiam na literatura, existiam no dia a dia científico, mas e também de propriedades, a rotação de lavouras e principalmente a semeadura ou plantio direto. Não mexer mais no solo. Conservação do solo e da água e uso de insumos e genótipos melhorados. Então, basicamente, esses 5 pontos vêm sendo observados nos sistemas integrados de produção agropecuária. Porém, nós temos problemas aqui dentro também. Por favor. Então, a integração é um sistema de produção que busca maximizar racionamento e uso da terra, da infraestrutura, da mão de obra, diversificar a produção, custos, e agregar valores aos produtos que estão sendo colocados aí, por meio de recursos e benefícios de uma atividade que uma atividade proporciona a outra. O animal, a floresta e a agricultura, propriamente dito. Então, o primeiro pressuposto básico que nós temos é o manejo de pastagens. Então, caracterização das pastagens, a base da produção animal são as pastagens, pensar do ponto de vista econômico, propriamente dito. Planejar a produção de modo a produzir se não conhecemos a produção primária. Então, como nós estamos produzindo se não sabemos qual que é a nossa área efetiva de pastagens? Tem números para todos os lados. Considera-se pastagem de várias formas, desde áreas que foram abandonadas, consideradas como pastagens, não são nem regeneração natural. Qual a área ocupada pelas principais espécies forrageiras? Então, temos trabalhos, pegamos aí vários periódicos, lemos lá trabalhos com várias espécies, mas como que são essas espécies hoje na distribuição, em termos dentro do Brasil? Quanto que elas produzem de massa seca? Qual a eficiência de utilização dessas pastagens? Como distribuem a produção ao longo do ano, a partir da pastagem, fazer todo o planejamento da base alimentar desses rebanhos? Quais as necessidades quanto a clima, correção do solo e adubação? Ainda hoje falamos sobre adubação de pastagens, coisa que deveria ser já, como se diz, uma coisa vencida há muito tempo. E como manejá-las com vista à produção animal. Então, se nós não sabemos o que nós temos de pastagem, como é que a gente vai ter essas respostas aqui também? Por exemplo, se pega qualquer produtor de soja no Brasil, ele diz a área de soja, a área plantada, a produtividade. Se nós pegarmos, o próximo, por favor, milho, a mesma situação, Brasil, maior produtor mundial, terceiro maior produtor mundial, a área média estadual, produtividades, por favor. Pastagem, nós pegamos em periódicos aqui, a condição lá, produção de matéria seca de diferentes, ecotipos, aí, no caso aqui, pânico, produção, com produção de lâminas foliares, próximo, por favor. Dose de nitrogênio, épocas de diferimento, épocas de corte, por favor, próximo. Curvas de regressão em relação a acúmulo de massa, em função de adubação nitrogenada, e principalmente o nitrogênio, estamos falando de aporte de carbono, mas para aportar carbono nós temos que aportar também nitrogênio para a formação da biomassa que vai ser consumida pelos animais.
Também, ainda com nitrogênio, com sistemas da produção acumulada de forragem, temos várias situações como essa, por favor. E aí a pergunta, e na propriedade, como é que está? Então hoje nós temos uma carência muito grande de pessoas que tenham essa visão sistêmica, a iniciar por um único fator do sistema de produção, que é a pastagem. Por onde ele vai começar? Como que é a situação então da pastagem, como que está produzindo na propriedade? Como que nós criamos modelos de crescimento, de desenvolvimento da pecuária, se a gente não tem isso? Então, esses questionamentos ainda são muito presentes por técnicos, proprietários, que levam à perda da capacidade da produção das pastagens, e geralmente a pecuária é considerada como atividade secundária nessas propriedades que têm integração lavoura-pecuária ou que têm agricultura associada à pecuária. E esse questionamento, o avanço hoje, que mais entrava o avanço da integração lavoura-pecuária, é a resistência dos profissionais de ciências agrárias, não é nem o produtor. Eu tenho o conhecimento da área de pastagens, mas tenho restrições, não conheço muito a área de reprodução, não conheço muito a área de sanidade, não conheço muito bem a área de produção de lavouras. Então, o nosso mundo fica cercado, né, e foi muito pertinente até a pergunta que foi colocada assim, nós vivemos num mundo de vendedores. Se nós formos fazer a venda descasada da ciência, nós vamos ter alguns problemas. E aí nós não estamos avançando, nós estamos continuando vendendo e atendendo somente as nossas necessidades, e não a necessidade da coletividade. Esse gráfico já é bastante antigo, lá da década de 60, que mostra o superpastoreio, o superpastejo, o subpastejo, a capacidade de suporte, amplitude. Muitas pessoas, quando você mostra uma situação como essa para técnicos, eles dizem, não, isso é coisa de veterinários ou tecnistas, eu sou agrônomo, eu trabalho com lavoura. Ou o agrônomo diz, não, isso é coisa de... Não entendi, né, não gosto de gado. Ou vai falar para outro profissional, ele vai dizer assim, não, mas isso aí parece, década de 60, um negócio que deve estar ultrapassado. Não, é muito atual. E aí nós temos os sistemas de utilização, seja lotação contínua, lotação rotacionada, sistema rotativo, que é uma junção desses dois sistemas, né? E as pessoas esquecem, às vezes, do básico, né? Por favor. Né? Que a planta ela tem que responder à sua desfolha, ou seja, todo o impacto que existe dentro do solo, da condição da ciclagem da água, da ciclagem dos nutrientes, ela é baseada neste indivíduo, primeiramente. Depois nós temos o outro indivíduo que vai ser o animal. Então, né, qual a melhor altura para manejar o pasto? Então, vários trabalhos foram feitos, né, para dar essas respostas, a base científica, né? Qual que é o manejo? Né? O que o animal come? Folha. E essa folha vai ser afetada por variáveis ambientais de temperatura, nitrogênio, água, né, como foi falado hoje pela manhã. Isso vai afetar exatamente as características dessa planta e aquilo que nós vamos ofertar para o animal. E o animal vai tomar uma decisão, se ele vai pastejar aquilo ou não. Ou quantas vezes ele vai pastejar, ou quantas vezes ele vai pastejar, e o que ele vai adquirir de nutrientes para o seu desenvolvimento. Né? Dose de nitrogênio, umas coisas bastante batidas, né? Olha, sem nitrogênio, poucos perfis, com 300, mas 300 quilos pode levar a contaminação de lençol freático, pode levar a contaminação ambiental. Sim, se não souber, aplicar. Existem momentos para isso. Então, existem, né, a pesquisa foi trabalhar em cima desses momentos para tentar dinamizar essas condições, né, dentro da planta, né, dentro do conhecimento, da capacidade que o indivíduo, do animal, teria de desfolhar essa planta e dessa planta resistir também ao pastejo. Os efeitos também disso no sistema radicular. A gente sempre olha para cima, mas o que está para baixo é muito mais importante, porque isso aqui vai ficar permanentemente. Então, todo o processo de degradação de pastagens, e hoje se estima que 80% das pastagens, ou pelo menos metade delas, né, estejam em estágio de degradação, não da pastagem, mas do solo, que é muito mais grave. A pastagem dá o jeito de recuperar, mas o solo leva muito mais tempo. E junto com o solo também está a qualidade da água também. Então, esse sistema radicular que poderia, né, colocar carbono, né, agregar esse solo, colocar matéria orgânica, muitas vezes é negligenciado. Né? Não, o negócio é colocar unidades animais a pastejar. Propriedades físicas afetadas, então, por ofertas de forragem, né? A condição lá, não consigo ver, então está aqui. Ó, tá? Aquela pastagem que é considerada rapada, né? Um sistema radicular bastante pobre, com uma outra que tem toda uma capacidade de se regenerar, de descompactar o solo sem a necessidade de operações mecânicas, sem o gasto de combustível fóssil para recuperar a estrutura do solo. Recuperar ou, muitas vezes, piorar a estrutura do solo. Né? Por favor, próximo. Então, são efeitos de compactação, né? Pode passar.
mais uma, né? São relações antagônicas, né? A ação regeneradora dessas pastagens, né? Por favor, resultado final então dessas práticas. E aí nós temos que pensar, o próximo, né? Que apenas de 100%, né, da radiação solar, apenas 2% se transforma em produto animal. E aí nós gastamos muito tempo, né, pensando aonde que nós vamos ser mais eficientes aí, né, aonde que nós temos a capacidade de manipular e ter resultados. Logicamente que nós temos em todos essas figuras aqui, nós temos oportunidade de manipulação, mas a maior ainda é na formação da fitomassa. Aquilo que vai ser ofertado, ruminante, né, o monogástrico, né, o animal herbívoro, ele depende da formação de comida, né, de alimento direcionado por plantas. Então nós temos entre 40% e 80%, próximo por favor, né, de oportunidade de manipulação nesse ambiente aqui, que é um ambiente de utilização. E hoje como é que nós utilizamos nossas pastagens? Né? A média no Brasil hoje está uma renovação de pastagem a cada 5 anos, com todos os custos relacionados à implantação. E às vezes não é a espécie forrageira que é o problema. O problema é a maneira que nós fazemos essa condição de utilização. Nós queremos ter o máximo de produtividade e esquecemos que a planta também tem uma capacidade de utilizar. Estudos aqui do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul também, né, buscando lá trabalhar com a condição da fisiologia da planta, né, em que momento que a planta tem o máximo acúmulo. E aí foi gerado alturas de manejo para as mais variadas espécies forrageiras, né, buscando que a maior quantidade de folhas, né, a redução de componentes aqui estruturais que podem, nesse momento, ser inadequados aí à ingestão dos animais. Né, são componentes mais estruturais, mas que dificultam a colheita pelos animais. Então, já foi estudado, né, olhar a pastagem de baixo. Quem que faz isso? Olhar a pastagem, tem material senescente, tem folha verde. Como é que está a captação? Como é que está a eficiência da fotossíntese num ambiente como esse aqui? Qual que é o gasto energético para essa planta? Né? A condição hídrica que foi falado hoje, a condição de temperaturas, né, de espécies. Nós estamos num país privilegiado, condição tropical. O estado do Paraná, uma condição mais privilegiada que a tropical e subtropical também, então a possibilidade de trabalhar com espécies de comportamento fisiológico diferenciado, diferente, mas olhar a planta. E essa planta diz para a gente, eu não quero ser pastejado, mas se você for pastejar, existe um limite para isso também. O que nós estamos acostumados com a integração lavoura-pecuária? Isso é uma integração lavoura-pecuária. Acreditem ou não. Então, as caninhas de milho, né, a pastagem, né, os animais. Agora, nós temos que pensar também em bem-estar animal. Né? Isso aqui lá deve ser o seu Pedrinho das Couves, lá em algum lugar no estado do Paraná. Né? Pequena propriedade. Recentemente, nos dados do Instituto Emater lá do Paraná, relatam que aquela ideia, não, pecuária de corte é pecuária de grandes áreas. A média das propriedades hoje são aproximadamente 50 hectares, com um rebanho médio de 109 animais nessas propriedades. Então não é coisa de grande, não é coisa de propriedades pequenas. Mas essa aqui é uma propriedade, vamos dizer assim, quase que mista, mas ainda não chegou para esse indivíduo aqui o que é a integração, ele quer fazer. Esse cara nunca mais vai voltar a fazer, né, porque vai ter prejuízo, né, em relação à sua produção normal. Agora, posso ter extremos como esse. O que é a diferença entre eles? É a questão do manejo, né? Nós vamos pensar, mas é um animal só, está sobrando isso aqui de pasto, né? Próximo, por favor. Não, existem outros animais. Né? O dimensionamento das áreas de pastagem, em função do número de animais. O período que esses animais podem ficar, a quantidade de área foliar que pode ser desfolhada. Né? Essas características hoje já estão bem descritas aí, e elas fazem a base do sistema de produção e integração lavoura-pecuária, essa base a pastagem. Se a pastagem tem esse papel regenerador, ela tem que existir em algum momento. Ela não pode ser igual à imagem anterior. O professor Paulo Carvalho, lá no Rio Grande do Sul, tem um protocolo experimental de 15 anos. Ontem até teve um dia de campo lá, né, comemorando seus 15 anos desse projeto. Então, um projeto de longo prazo, né, resultados não só do ponto de vista da produção animal, mas de emissão de gases, de dinâmica de nutrientes, da parte econômica, da parte da física do solo, quer dizer, né, outros fatores, a biologia do solo, estão ligados a esses fatores aqui de utilizar, né, uma superfície mais pastejada ou menos pastejada dentro dos ambientes. E aí nós vamos na nossa realidade. Produtor que não usa nitrogênio, que não usa tecnologia, ou não quer usar essa tecnologia, porque ele acha que ele pode tudo, né? Ou até que diz, coloca os teus animais para pastejar, depois a gente dá um jeito. Né?
E nós temos essas pastagens. Qual que é o custo de implantação? Qual que é o custo de manutenção disso aqui? De manter isso aqui, sem contar o que está sendo perdido. O perdido ele vai ver daqui um tempo depois. Então nós temos essa produção animal, vocês podem observar, né, a área de agriculturas, né, isso aqui no inverno do ano passado, mas observem essa situação aqui. Que dano que será que vai estar acontecendo nesse ambiente aqui? Então os sistemas integrados, eles têm que ter a base desse de manejo de pastagem muito bem encaminhada, senão ela não volta a ser integração. Aí você vai colocar animais a pastejar uma área que momentaneamente está sendo colocada como pastagem. Ou situações como essa, né? Falou-se tanto da questão de resistência a antibióticos, mas nós temos resistência a plantas daninhas, inclusive, né? Ou utilizações como essa, né? De utilização durante o período de inverno, mas que você vai observar no verão, né? Práticas como essa, de plantio direto. Se é uma dos nossos assuntos da integração lavoura-pecuária, sempre pensar que esse ambiente também tem que estar preservado aqui. Cadê o manejo de pastagem? O que sobrou de palha, né, depois do plantio direto? Né? Olha essa condição aqui, né, a condição de enxergar o chão. Significa que provavelmente houve algum erro no manejo da pastagem. Ao passo que possa ter condições como essa, que as raízes das plantas estão cobrindo o solo. Né? Isso aqui é uma planta de azevém, foi uma foto tirada aqui uns 15 dias atrás, né? Que mostra essa abundância, um genótipo que tem essa característica de cobrir o solo. O que acontece com a água se desse uma chuva aí? O que aconteceu com os 28 dias aí quase de seca que nós tivemos lá no estado? Seca seguida de período de chuva também de quase um mês. Então essas plantas têm essas respostas, só podem ser dadas através daquele conhecimento básico lá. Existe um limite para que haja desfolha, existe um limite para que se coloque os animais a pastejar. O outro fator é o plantio direto, né? Então nós estamos no Ano Internacional dos Solos, né? Na figurinha já vê lá a lavourinha, né? o gado, né? E o solo como a base desses sistemas, né? E aí nós vemos isso aqui, né? Isso aqui na década de 80, né? No Paraná, erosão, né? O Paraná teve o maior programa de conservação de solos do mundo. E hoje talvez esteja, em 2015, pior que a década de 80. Nós regredimos nessa parte de conservação de solos. Hoje está se buscando isso. Basta 2 dias de chuva para aparecer o rio com essa cor aqui, cheio de sedimento. Coisa que tempo atrás ainda parecia um pouco turvo, mas não era tanto. Áreas perdendo solo, né? Áreas, né, com perdas com enxurradas. Mas isso não acontece. Nós temos lá áreas cobertas, quase 60% do estado coberto com plantio direto. Aí chove 3 dias e uma emissora de televisão vai lá na foz do Rio Iguaçu e diz assim: as cataratas do Iguaçu aumentaram em 3 dias em 10 vezes o seu volume. É uma grande enxurrada. Não deixa de ser uma grande enxurrada, né? Porque o nosso solo está com capacidade limitada, inclusive, de absorção. Por favor, próximo, né? Esse indivíduo aqui, né, a forma de utilização, isso aqui não é plantio direto, né? Esse é o cultivo mínimo aqui. Mas é barato, né? Utilização da grade, tudo que ele faz de conservação de solo, ele estraga nesse momento. Então isso aqui não deixa de ser, né? Mas eu faço integração e não está dando certo. Ou, eu quis aproveitar a área, para deixar na área de resteva, né, a área do animal aproveitar um pouco a utilização, simplesmente vai ter que subsolar a área, né? Próximo, né? Plantio direto, né, sem curva de nível, observem, né, a quantidade já de materiais que estão sendo sedimentados. Próximo, né? Fala-se tanto o pé de grade, isso aqui não é pé de grade não, isso aqui não é instrumento isso aqui é um plantio direto, e o peso da máquina e a condição de umidade foi tão mal feito que criou um impedimento. O que aconteceu com o solo que estava em cima disso aqui? Escorreu, né? Próximo, está lá, lá embora, está indo embora, né? Não, mas faz o plantio direto, tem alta produtividade, para que eu vou fazer integração lavoura-pecuária? Eu sou um bom agricultor, nem para agricultor está prestando. Próximo, né? Ou o efeito do casco, não coloca o animal a pastejar porque ele vai compactar, claro, você desestruturou todo o solo e vai colocar um indivíduo que vai ter 400 quilos, aí, né, quando for para abate, que vai estar com uma areazinha de alguns centímetros quadrados aqui, pressionando esse solo, sem cobertura ainda, né, com impacto direto sobre o solo. Não existe perda de solo, faço plantio direto, mas não existe perda de solo. Não, isso aqui é o resultado de 2 semanas de chuva. Tem que ver isso aí. Não, está tudo verdinho, bonitinho, olha que bonito, né? Então, é crítica a nossa situação. Agora, plantio direto pode ser considerado dessa forma, né? Lógico, em outras regiões do país é mais difícil de se encontrar situações como essa, mas é possível se manter, sim,
né, o solo coberto, né, as máquinas cobrindo o solo, você não vê mato, né, tem uma plantinha ou outra, mas todo ele sistematizado. Plantio direto com coberturas vivas, não quero mais usar herbicida. É possível. Bom, os caras loucos lá foram tentar fazer isso, né? E fizemos. E a produção aqui não deixa a desejar a boas áreas, ou pelo menos a média nacional, né? Média é uma coisa meio perigosa, mas nós conseguimos hoje produzir, inclusive, com coberturas vivas. O que é o conhecimento aqui? Que espécie está sendo trabalhada? Qual que é a possibilidade de ciclagem? Em que momento que ela vai ter que ser rolada? Em que momento que eu posso entrar plantando sem fazer nenhuma outra prática aqui em cima? Então, o conhecimento existe, né? Isso foi um desafio que diziam que eu não poderia fazer plantio direto sem utilizar dessecante. Prova-se que é exatamente o contrário. Então, nós temos uma série de espécies, né? Plantio direto sobre pastagens, né? Pastagem sobre pastagem. Adubação da pastagem sendo realizada no período de inverno, aqui na nossa condição, né? Aquela ideia que a pastagem deveria ter o resíduo da lavoura de verão, não, é o contrário. Hoje nós adubamos o inverno, a lavoura de inverno, de pasto, para não utilizar durante o período de verão, né? Mas acontece coisas como essa ainda, né? Pela baixa cobertura dos solos, um plantio direto onde movimenta solo, isso é plantio direto também. E isso tem um reflexo muito grande também em quem? Nas plantas daninhas. Quando o sistema também entra em plantio direto, nós também temos aquela ideia, não, então vou fazer silagem, né, vou ter utilização de forragem conservada, né, e vou colher essa forragem conservada. Próximo, por favor. Uma forragem conservada de alta qualidade, que tenha grão, uma excelente produção de milho, né. Próximo. Para complementar aquilo que eu não estou conseguindo colocar no coxo, né. O animal é menos importante. Isso aqui é integração lavoura-pecuária também, para alguns. Mas o animal nunca vai pisar aqui, né. Próximo, por favor. Ou fazer isso aqui, né? Esse veículo aqui foi dimensionado para caminhar em cima de uma lavoura, né? Lógico, foi feita a colheita, foi colhendo silagem, está fazendo a produção animal, está adequando isso à demanda alimentar, mas talvez o comprometimento disso tenha sido maior. Próximo, por favor. Porque depois ele tem que fazer isso aqui. O caminhão compactou, tem que descompactar. Tem que mexer no solo. Eu conheço áreas de integração lavoura-pecuária que fazem pelo menos 20 anos que não se mexe uma vírgula do solo. E alguém diz lá, não, tem que, de vez em quando tem que passar um subsolador e mexer no solo. Próximo. Tem que fazer a vaca fazer isso aqui. E ela tem que colher. Né? A figurinha lá da internet, mas né, o pessoal tem que fazer, entender que ela que tem que colher primeiro. Depois que ela não conseguiu colher aqueles excedentes ou aquilo que falta no planejamento alimentar, isso sim nós vamos utilizar ele como forragem conservada. Ou situações como essa, né? Um solo que hoje, nessa propriedade aqui, né, 1 hectare deve estar custando na faixa de uns R$80 mil, né? Essa situação aqui, bonito, né? O que vai render isso aí? Prejuízo, né? Não cumpre a função. Boa parte das pessoas, então vamos fazer o seguinte, vamos mexer nesse solo, né? Olha o que tem de raiz dentro desse solo aí dentro. Por que eu vou estourar ou estragar essa estrutura aqui, né? Não, vai usar lá então um herbicida, usa herbicida, né? Faz plantio direto sobre aquela cobertura, né? Substitui a cobertura, né, por essa aqui. Isso aqui é uma aveia. Para quem conhece aveia, isso não é aveia, isso é um ensaio de aveia, tá? É um protótipo de aveia. Mas ela vem a colocar sistema radicular e todo o calcário, toda a fertilização que está sendo colocada aqui está sendo ciclada. Ela não tem o propósito de servir de pastagem, tem o propósito de fazer uma mobilização biológica, né? Próximo. E depois, implantação de espécies, né? A mesma pastagem, no mesmo solo, na mesma propriedade, né? Próximo. Né? E aí, lavoura, pastagem, né? Dentro do ciclano. Então, nosso problema é a maneira ainda que nós temos de utilizar esses recursos. Fazer integração lavoura-pecuária com grade, com arado, isso não existe. Pode existir para algumas pessoas, mas para mim não existe. Próximo, por favor. Mesma situação no inverno, né? A pastagem, a lavoura já colhida, né? A pastagem já estando em repouso, mas opções forrageiras. Próximo. Aí nós estamos criando ambientes pastoris propriamente dito, né? Então nós temos a partir do solo, então plantio convencional, né? Com arado, preparo mínimo, plantio direto, rotação de cultivos e a integração lavoura-pecuária como, né, um ambiente já diferenciado do ponto de vista de uso do solo propriamente dito. Próximo. O outro pressuposto básico, os genótipos superiores, tanto vegetal quanto animal. Então, vamos para frente, né? Pastagens como essa, né? Pegar dentro das linhagens das braquiárias, dos modismos que os nossos pecuaristas têm, qual que é a melhor braquiária, qual que é o melhor pânico, qual que é a melhor... Não, nós não conseguimos ainda nem chegar próximo a essas
condições do máximo desenvolvimento dessas espécies. E aí não queremos coisa nova. O serviço de casa, aquela coisa básica, não está sendo feita. O negócio, me falaram que essa espécie é a melhor que existe no mundo, né? A mesma espécie sendo pastejada, não se vê solo descoberto, né? Então, tem essa conotação, mas começa a aparecer algumas coisas. Por que está tão verdinho aqui, está seco do lado? O que está faltando aí? Talvez faltou algum insumo. Ah, não, mas a semente é cara, né? A mesma situação acontecendo aqui, né? Então, será que o problema é a planta forrageira ou a maneira de a gente observar esses ambientes próximos, né? A produção sem fertilizantes, vou lá em setembro produzir. Agora, com fertilizantes, eu posso produzir isso antes. Agora, isso tem um custo também, né? Nós temos que pensar nessa condição dessas espécies estarem em rotação com outras plantas. Então, planta sobre planta, né? Não tem nenhum dia em aberto. Posso, por favor, né? Esse aqui é um material de azevém, né? Da Embrapa, próximo. Esse aqui é o mesmo material. A diferença é o manejo, né? Próximo, mesmo material. Materiais superiores, quantas espécies forrageiras nós temos hoje no Brasil? Quantas são comercializadas hoje, ou que tem produção de sementes que são, né? Posso garantir para vocês que não falta esse fator. Produção de mudas, né? Nós temos uma legislação de sementes e mudas. Eu posso vender qualquer porcaria por muda, com nematóide, com doença. Agora, no momento que eu vou fazer a produção em tubete, certificada, há uma restrição. Olha, você tem que dizer qual que é a origem desse material. E aí 99% dos materiais que tem por muda, especificamente por sinódon, não tem origem, entraram ilegalmente no Brasil. E aí nós temos que tentar correr para tentar buscar certificar isso aqui, porque isso aqui, a produção dessa forma pode garantir uma melhoria no sistema de produção, uma melhoria principalmente no ambiente do solo. Produção de verão, então, nosso problema é o verão. Não, verão nós temos espécies forrageiras de verão que são possíveis, né, atendem essas demandas, né? Nós temos nossos vazios forrageiros? Temos, né? Então, lá tem o nosso componente animal adequado a uma forrageira que possa dar esse componente também. Então, a nutrição desse animal está sendo provida aqui por esse ambiente, né? Conservação do solo e da água, né? Quase que redunda a parte de plantio direto, né? Próximo, por favor, né? Aí nós temos a conservação do solo e da água, né? Sistemas de criação, o animal passa um tempo na pastagem e vai terminar ele dentro de um confinamento. Não, quero animal o mais precoce possível, 13 meses, 12 meses. A que custo? Qual é o ambiente aí? Próximo, por favor. Que bacana isso aqui, né? Isso aqui é uma propriedade. Tá? Quantas nós conhecemos que tem essas condições aqui? Ah, mas eu uso aqui, depois eu trago o trator, puxo da esterqueira e levo para fazer a aplicação. Num raio de, no máximo, 2 km em torno da propriedade. Quem está trabalhando hoje para tentar recuperar isso aqui? Ou criar um produto relacionado a esse adubo? Ou posso usar para gerar energia, usar, né, depois o efluente, próximo, né, gerar energia, né, vender isso, né, de certa forma, próximo, por favor, né, queimar isso gerando energia, próximo, né, usar uma motobomba, próximo, e usar para recuperar uma pastagem degradada. Acredite que isso aqui é uma pastagem degradada, usada somente com o biodigestor, próximo. O plantio direto, observe essa lomba aqui. Aqui embaixo é onde tem a captação de água na propriedade, próximo, né? E aí o cidadão faz o quê? Aplicação de esterco. Primeiro, ele aplicou esterco e não choveu mais, né, para lavar um pouco o esterco, né? O que aconteceu aqui? Selou esse solo. Qual vai ser a infiltração da água aqui? Onde vai parar essa água, né? E aí nós fizemos o quê? Um programinha só de recuperação de uma fonte. Pegamos lá a fonte, lá com o pessoal, fomos lá com os alunos e recuperamos a fonte. Porque ele bebia água daqui. A atividade leiteira, essa propriedade, uma propriedade de 2,5 alqueires, ela tinha toda a água dela baseada nessa fonte aqui, que era contaminada, né? Não precisa nem dizer a distância que tem aqui também a lavoura. Princípios de fertilidade do solo, né? Fertilidade do solo que reflete a infertilidade do rebanho, propriamente dito, próximo, né? Os custos, né? Conservação do solo, controle de formigas, né? As coisas básicas que às vezes a gente está esquecendo de fazer e quer fazer integração lavoura-pecuária, próximo, né? Somente adubação, né? Sistemas silvipastoris, aqui no sul do estado do Paraná, né? Pinheiro lá, o cidadão simplesmente colocou calcário, já deu resultado, né? Quem exporta nutrientes? Né, a exportação de nutrientes, restos culturais. Então, esse balanço, né, foi colocado hoje pela manhã também. É difícil fazer esse balanço, mas nós estamos tentando, né, minimizar esses fatores aí dentro do coisa. O que o animal tira? Muito pouco.
né? Mas um animal de 450 quilos. E quando eu trabalho com rotações de 10, 12 animais por hectare. Então, tem que voltar esses nutrientes rapidamente para o solo. Próximo. O efeito, né, dos nossos amigos que estão lá dentro do solo, né? E aí entra essa questão também, não só dos herbicidas, dos pesticidas, mas do que esse animal andou recebendo durante sua vida, que muitas vezes pode deixar isso aqui num ambiente quase que estéril. Essa placa de estéril não vai desaparecer em 90 dias ou 30 dias. Né? Vai levar 6 meses, 1 ano para desaparecer. Próximo. Próximo. Mais um. Ciclagem de nutrientes, pode abrir. Né? A ciclagem de nutrientes. Então, a planta, o animal, ele recicla nutrientes, ele retira muito pouco. Né? Rotação de culturas. Né? Então, aqui dados recentes aqui de rotação de culturas, né? Monocultura, buva resistente no estado do Paraná. Não, o problema é a monocultura. Né? Então, vamos fazer integração. Né? Integração lavoura-pecuária também pode reduzir. Né? A altura de manejo vai reduzir a população de plantas. Porque até hoje a física não conseguiu resolver esse problema, porque 2 indivíduos não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, se eu tiver uma boa cobertura, provavelmente essa planta também vai desaparecer. Próximo. Banco de sementes, aí observe o seguinte também, né, da aplicação desses produtos, muitas vezes pode levar até um aparecimento de plantas. Será que isso aqui é bom? Não, mas controlou o mato, né? Mas será que isso aqui é bom? O que está acontecendo com a biologia desses solos? Então, solos muito trabalhados, não do ponto de vista de práticas mecânicas, mas de práticas químicas em cima sobre ele. Né? E isso tem um reflexo. Né? Próximo. A integração lavoura-pecuária, isso aqui na área do Iapar, lá em Ponta Grossa, né? Milho, forrageiras, plantas nativas, eucalipto, pode ser com pinos. Né? Está aparecendo algumas coisas. Né? Isso aqui lá em Guarapuava, né? Relação plantio de soja com florestas, por favor. Então está a coletadeira aqui, mas os animais já estão rondando para, depois que for plantada essa área. Né? Cultivos, né? Em algumas regiões não é possível fazer safrinha. Né? A safrinha pode ser feita agora, multicultivos, né? Eu tiro a pastagem, planto soja, entro com um cultivo de grão de trigo, depois entro com milho. Quer dizer, nós temos que explorar melhor também os ciclos das culturas. Exploramos muito mal isso. O produtor pega, colhe e vai lá para o Banco do Brasil, para outros agentes financeiros, né? Gastar o dinheiro dele para se preocupar com a questão financeira. Mas isso aqui ele vai deixar para plantar depois. E depois, 2, 3 dias depois, significa o aparecimento de plantas daninhas e o controle de plantas. Próximo. A ciclagem de nutrientes, o aproveitamento dos nutrientes aqui dentro do sistema. Então, uma planta com soja, com milho, né? Foi em cima de trigo e pastagem. Próximo, por favor. Né? O uso de árvores, né? O milho. Muita gente está estudando isso. Tem influência? Olha, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas a árvore, né, se sobrepõe. Próximo. Né? Utilização de forrageiras junto com esse cultivo, né? Sem uso de herbicidas nesse caso, inclusive, por favor. Né? Sistemas para regiões tropicais, né? Braquiária dessecada, próximo. Né? Braquiária dessecada para o plantio do milho, então utilizei para produção animal, e muitas vezes a integração não é só colocar o componente pastagem depois de secar. Okay. E simplesmente observar aí essas condições de manejo do solo, da oferta de alimentos e de utilização. Só queria que você passasse a pensar, então, em termos de bem-estar dos animais. Próximo, por favor. Próximo, só para o finalzinho, mais um pouquinho. Então, integração lavoura-pecuária é boi e vaca no pasto e não pasto e boi na vaca. Então, tem que mudar um pouquinho. Então, primeiramente, é essa a mensagem que eu gostaria. Agradecer vocês, faltou alguns slides aí para a gente terminar, mas né, pelo adiantado do tempo, eu posso tranquilamente parar aqui. O que eu só gostaria de reforçar é que nós temos que, como disse o palestrante anterior, ensinar. Esse que é o desafio maior. Nós precisamos de pessoas que acreditem nesses sistemas, de pessoas que consigam promover essa sustentabilidade desses ambientes aqui. A produção de carne e a produção de grãos, a produção de florestas, elas são compatíveis, elas não são dissociadas. Nós é que ensinamos dissociados. Obrigado.
Nós vamos ter o professor Sebastião, ele já está retornando hoje para o Paraná, ele tem um transfer agora agendado para as 4h30, então nós vamos conseguir abrir espaço aí para 2 perguntas. Alguém já tem alguma coisa? Bom, eu vou então, tenho uma pergunta aqui, professor. Na definição dos sistemas integrados, uma das coisas que o senhor mostrou lá, que é uma definição da FAO, né, que uma das vantagens seria a agregação do valor a esses produtos. Hoje, até onde eu sei, essa agregação de valor não está ocorrendo na remuneração dos sistemas integrados quando o produtor vende esses produtos. Isso é fato? E se isso é um fato, o senhor acha que isso nós vamos chegar a um dia a essa agregação do valor por ser um sistema mais equilibrado? Hoje não se tem pago por isso, né? Nós temos ainda um rudimento desses sistemas do ponto de vista da parte dos elos da cadeia, né? Então, o elo que o consumidor está disposto, mas a parte da indústria, da transformação desses produtos ainda não, né? Eu creio que no futuro próximo, dadas essas pressões do ponto de vista sanitário, do ponto de vista ambiental, sim, né? E também que o consumidor consiga observar também essas externalidades relacionadas aos sistemas, né? De preservação da água, do solo, né? da possibilidade de se trabalhar isso, né? De uma maneira da educação dessas pessoas também do ponto de vista que é uma atividade que, embora impactante, ela pode retornar em impactos menores, né? Do ponto de vista de cobertura de solo, de ciclagem de nutrientes, de economia de recursos futuros, que não são recursos desse momento agora. Ainda não temos essa cultura de valorar muito bem as coisas, mas eu creio que num futuro muito, muito próximo, um dos quesitos menos estudados nos sistemas integrados é a parte econômica. Se faz a parte econômica do ponto de vista do produto vendido, mas não do produto vendido e aquilo que pode ser compartilhado, pode ser minimizado do ponto de vista de recursos, né, naturais aí, que podem ser economizados. Alguma questão, pessoal? Não? Vou fazer mais uma, então, já que nós temos tempo. Tem aqui um colega que vai fazer uma pergunta, então vamos... Obrigado pela apresentação, foi muito legal. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre a questão profissional, da formação do profissional, você enfatizou isso na palestra anterior também. Mas haveria, do seu ponto de vista, conhecimento sobre solo, conhecimento sobre manejo animal, manejo florestal, manejo de culturas, etc., uma estratégia que a gente pudesse apontar, porque o que eu tenho visto, conversando com produtores que estão adotando integração lavoura, pecuária, floresta, é a dificuldade de gestão. Porque na hora que ele precisa podar o eucalipto, está na hora de colher o milho e tem essa dificuldade. Outro dia um produtor até usou uma expressão interessante que eu achei, ele falou, não dá tempo de fazer as coisas, porque lá na propriedade a vaca não dá leite, tem que tirar. Então, é questão de trabalho, né? Não dá tempo. Você tem uma sugestão sobre isso? Essa questão foi muito bem colocada, a questão da gestão dos recursos, né, do recurso humano, cada dia mais escasso, esse é um fator, mas a aplicação de algumas tecnologias facilitariam essa questão do recurso humano, né? A outra é a planificação das coisas a gente está acostumado a colher uma coisa e plantar outra, né? Então isso leva um certo tempo. Então hoje falta pessoas no campo, né? Não digo que ele vai entender de tudo, né? Logicamente que não vai chegar a isso, mas que ele tenha pelo menos noção de algumas coisas básicas, né? Por exemplo, eu tenho colegas que trabalham em integração lavoura-pecuária que são médicos veterinários, né? Mas o que você vai entender de solos? Mas ele consegue, pela percepção dele, ver que o solo dele está com algum problema. Ele sabe que se ele não fechar a época de semeadura dele em 15 dias, ele vai ter problemas para colher isso, né? Ou uma seca ou alguma coisa. Então, essa questão da mão de obra, né, da gestão mesmo, não é só do ponto de vista técnico, essa até é tranquilo, né? Agora, a
a educação das pessoas do planejar antes de agir, e essa é talvez a mais difícil delas. Né? Como falei no começo da apresentação, nós gostamos muito de ir para o campo, sujar as botas, as mãos, mas nós não queremos sentar e fazer o exercício de planejar, de fazer, principalmente, não só planejar do ponto de vista econômico ou operacional, mas do ponto de vista de planejar todo o sistema e aquilo que vai ser possível de decisões de curto, médio e longo prazo dentro da propriedade. Nós passamos direto por cima disso. Bom, eu vou então, agradeço ao professor Sebastião, desejo um ótimo retorno para o Paraná, foi muito prazeroso tê-lo aqui. Quem que vai? A nossa especialista em entrega de certificados.